Independente Marxista pergunta: não consideramos o Brasil ou outros países de terceiro mundo como semifeudais, já que tal classificação levará ao etapismo através da revolução por etapas, uma revolução burguesa. O que você acha? Companheiro, a gente vai trazer um vídeo mais claro sobre isso, que vai ser um vídeo que vai ser uma resposta à teoria marxista da dependência. Se não sair em julho, vai sair em agosto. De certeza vai sair em agosto, que a gente vai tratar extensamente desse problema, né? Que é justamente a questão das etapas da revolução. Enfim, toda essa questão. Mas, em primeiro lugar, toda revolução, como que eu entendo essa questão, né? Como que o meu estudo dos clássicos do marxismo me permite identificar dessa forma, e o que as revoluções que triunfaram também me indica isso. Todas as revoluções, elas precisam de etapas. Por quê? Porque se a gente parte da lei da contradição enquanto a lei única fundamental da dialética, ou seja, a unidade de luta de contrários como motor do desenvolvimento da matéria, a gente entende que sempre vai haver uma contradição que é principal e as outras demais são secundárias. E o fato de ter contradições principais, uma contradição principal que determina todas as demais, leva a uma necessidade de que o método para resolver essa contradição principal é diferente do método para resolver outra contradição. Então, por exemplo, a gente entende que a revolução cultural é um método para continuar a revolução socialista sob o socialismo, sob a ditadura do proletariado. Só que, para isso, a gente precisa estar num país socialista. Então não faz sentido pensar em aplicar a revolução cultural agora, não faz o menor sentido. Indo mais pro ponto que você está tratando, né? O próprio Lenin falou que a Revolução Russa ela era uma revolução que ia constituir uma ditadura revolucionária democrática do proletariado e do campesinato, o que era distinto da tese de Trotsky, que afirmava unicamente uma ditadura do proletariado. Por que ele falava isso? Porque justamente a contradição na Rússia, lá para 1905 até fevereiro de 1917, era a contradição democrática, era o problema da terra, do campesinato. A Rússia, ainda que tivesse características de um império clássico, ainda que tivesse uma produção capitalista muito alta, era um país semi-feudal, com uma imensa massa de camponeses. Portanto, Lenin fala, a etapa da nossa revolução é democrático-burguesa, e a nossa revolução ela é de tipo ditadura democrática revolucionária do proletariado do campesinato. Quando você soluciona essa contradição em 1917, você tem a grande Revolução Socialista de Outubro, você passa ininterruptamente a ditadura socialista, a ditadura do proletariado. Você passa ininterruptamente para o regime já da ditadura do proletariado, avançando para essas contradições, né? Ou seja, o próprio Lenin entendia dessa forma, e o presidente Mao também, de que contradições diferentes, métodos diferentes. Por que agora? Se a gente entende a Rússia como... Se a gente entende que o país é semi-feudal, qual que é a principal contradição desse país? É a contradição entre camponeses e latifundiários. E por que é a contradição principal? Porque ela é a mais atrasada, ou seja, a contradição de camponeses e latifundiários é uma das contradições mais antigas que existe da história da humanidade, no presente momento. Muito mais antiga que a contradição de burguesia e proletariado. Por conta disso, ela é extremamente candente. E ela é a que maior unifica todas as classes oprimidas. A contradição do campesinato pobre com o latifúndio, ela unifica o proletariado, unifica o campesinato, unifica a pequena burguesia, unifica a setor esquerda da média burguesia, unifica o semi-proletariado, unifica a imensa maioria das classes oprimidas. Tá, vamos agora pensar qual que é o caráter econômico e político da Revolução Democrática, da Revolução num país semi-feudal. É a conquista da terra para o campesinato pobre, para o campesinato, e a destruição do latifúndio. Agora eu te pergunto, essa é a demanda, a exigência do proletariado? Não. Não é, porque o interesse do proletariado é a coletivização da agricultura. Não é interesse do proletariado criar a pequena propriedade privada da terra, imediatamente, né, pensando em termos imediatos. Então a gente tem duas classes que são oprimidas, são as classes com a maior voltagem revolucionária, que têm interesses diferentes. O campesinato que destrui o latifúndio e ganha a terra para trabalhar, e o proletariado que é a coletivização das terras. A industrialização socialista. Então, quando se fala de uma revolução democrática, é como Lenin falou, o marxismo elevou o proletariado a dirigente do campesinato. O marxismo deve assumir a etapa democrática da revolução e consolidá-la. Então, antes de avançar nas contradições imediatamente
mais próprias do proletariado, com a coletivização das terras, por exemplo, o proletariado vai destruir o latifúndio com o campesinato pobre e vai dar terra ao campesinato. Isso vai gerar uma pequena propriedade camponesa. Foi o que foi feito na Rússia, foi o que foi feito na China, foi o que foi feito na maior parte dos países que fizeram revoluções proletárias na humanidade. Qual que é a questão? Isso é diferente de falar uma tese absurda de que é necessário desenvolver o capitalismo para chegar ao socialismo. A Revolução Democrática pode abrir espaço para o desenvolvimento do capitalismo? Pode, porque você permite propriedade privada da terra. Mas vai levar? Não. Porque, como o presidente Mao Tse Tung falava, a direção política do proletariado não vai permitir que isso aconteça. E vai haver uma passagem imediata, uma vez conquistada a terra do campesinato, para o socialismo, fazendo um amplo trabalho de convencimento do campesinato para a futura coletivização e para que se constitua a coletivização. Se a gente pega, por exemplo, o documento da Liga dos Camponeses Pobres, o Nosso Caminho, que é um documento que expressa essa linha da Revolução Agrária e da Revolução Democrática em nosso país, esse texto aqui, vocês vão ver aqui que em determinado momento, olha só, aqui eles já falam, devem lutar desde já, como estão fazendo pela aplicação deste programa nas áreas tomadas do latifúndio, até a completa conquista em todo o país das grandes transformações democráticas seja finalmente concluído, dando início a uma nova etapa de nacionalização, estatização e coletivização das terras. Ou seja, aqui está falando muito claro que essa passagem é imediata, dada a destruição do latifúndio. Ou seja, não leva a um desenvolvimento do capitalismo para se atingir o socialismo. Para fechar essa questão, né, a gente rejeita essa questão do etapismo, porque toda revolução tem etapas. Né? Agora, o que é importante entender é que a etapa democrática não pode mais ser dirigida pela burguesia, da mesma forma que eu falei lá da média burguesia. A média burguesia não pode mais dirigir uma revolução democrática. Essa revolução ela deve ser dirigida pelo proletariado, através do seu partido comunista e em aliança operário-camponesa, que tem como principal objetivo político a destruição do latifúndio e a conquista da terra para o campesinato. E agora, objetivamente, por que tem que fazer isso? Porque se você não fizer isso, você não unifica o campesinato e o proletariado. Porque não interessa ao campesinato lutar imediatamente pela coletivização das terras. O campesinato vai lutar pela destruição do latifúndio, não pela coletivização das terras. Então, para unificar o campesinato e o proletariado, é necessário a etapa democrática. Senão, não se resolve. Não por algum motivo metafísico, de tem que desenvolver o capitalismo antes. Não é nada disso. É porque, senão você não consegue unificar essa imensa massa de 30, 40 milhões de trabalhadores rurais sob relações semifeudais em nosso país em torno da luta revolucionária. Né? E aí o companheiro fala que o Brasil não é semifeudal. A gente vai tratar melhor sobre isso, né? Sobre isso nesse vídeo sobre a teoria marxista da dependência. Mas nós temos plena convicção de que o Brasil é semifeudal, partindo dos critérios do que a gente entende como semifeudalidade, né? Como destaca a professora e escritora Maria de Mello, né, que inclusive comentou no último dos nossos vídeos, ela tem uma tese inteira sobre isso, né, a semifeudalidade na transposição do Rio São Francisco, e ela trata justamente de que a renda da terra, boa parte da renda da terra em nosso país é extraída de forma pré-capitalista, extraída de forma feudal. Né? Existe a renda da terra capitalista, mas existe a renda da terra pré-capitalista. Né? E que, portanto, no nosso Brasil, no país constitui isso. E que vai expressar relações de propriedade, relações de produção também, que são semifeudais. Sistemas de pagamento, o sistema do barracão, a meia. A gente tem diversas relações de produção no nosso país que configuram relações de produção semifeudais. Né? Então, isso a gente vai desenvolver melhor. A gente até fez um vídeo sobre isso, mas eu acho que fica muito claro aqui para o companheiro por que a gente compreende, por que a gente não aceita essa tese de etapismo. Porque, efetivamente, negar o caráter semifeudal do Brasil e negar a existência do campesinato é negar a unificação dessa classe. É negar, afirmar que tem proletariado, tudo que existe no campo é proletariado rural. Você não vai conseguir unificar os trabalhadores rurais, porque a gente vê claramente relações ali pré-capitalistas, eles não vão ser unificados por um projeto de industrialização socialista. Né? Eles têm que destruir o latifúndio, que é como a própria Liga dos Camponeses Pobres vem fazendo, né? A conquista da terra para os camponeses e a destruição do latifúndio nas zonas ali de Rondônia e norte de Minas, né? E sul da Bahia. Então, acho que ficou bem claro essa questão da semifeudalidade, né? Não tratei tanto dos aspectos técnicos da semifeudalidade,
mas os companheiros, o companheiro pode ver isso, né, o independente marxista pode ver isso quando eu soltar o meu vídeo sobre teoria marxista da dependência, vai ficar muito mais claro. E aí a gente pode até aprofundar a discussão.